Viva! Um abraço a todos. Somos a DW África, emissora internacional da Alemanha. Sejam muito bem-vindos a este programa muito especial aqui para falarmos do Campeonato do Mundo. Marrocos pode oferecer à África o seu primeiro título mundial de futebol. Nunca nenhuma seleção africana esteve assim tão perto de ganhar um Mundial de Futebol. Marrocos, após eliminar a Bélgica já na fase de grupos, porque aquela vitória sobre a Bélgica foi determinante nas contas belgas, a Espanha depois eliminou também Portugal, Marrocos apurou-se para as meias finais, um feito nunca antes alcançado por um país africano. Assim sendo, teremos nas meias finais uma seleção africana, Marrocos, duas seleções europeias, França e Croácia, e uma seleção sul-americana, a Argentina de Lionel Messi. Digo-lhe já que aconteça o que acontecer, teremos um desfecho histórico neste Mundial. É que a França pode fazer um bis. Há 60 anos que não temos um país a ganhar 2 mundiais seguidos, desde aquela seleção brasileira de Pelé. Será que Mbappé e companhia serão capazes de reescrever a história? Ou teremos o Messi a fechar a carreira com chave de ouro, levantando o troféu mais cobiçado do futebol? Ou será mesmo a vez de Lucas Modric finalmente a vingar-se da final perdida diante da França? Croácia está decidida para o tudo ou nada nesta fase do Campeonato do Mundo. A verdade é que tudo pode acontecer nesta terça e quarta-feira, dias das meias finais da Liga dos Campeões, ou seja, do Mundial de Futebol, diria. António de Deus, não resisto deixar-te fora do jogo. Tens que estar mesmo bem alinhado com a barra defensiva marroquina, porque Marrocos, de facto, está a fazer história neste Campeonato do Mundo. Um abraço. Nem mais. Olá, Brahma, e obviamente a todos os nossos seguidores e espectadores deste programa especial, o nosso penúltimo, não é? Estamos a chegar até à final deste Mundial, não da Liga dos Campeões, isso é mais tarde, mas realmente um trabalho, como se sabe, obviamente pela seleção marroquina, porque um trabalho inacreditável, mas não um milagre. Palavras de Walid Regragui, o selecionador de Marrocos, que nasceu em França, 47 anos, Liga dos Campeões africana pelo Casablanca, mas a verdade é que está a fazer um grande trabalho, um selecionador que pegou na seleção dos Leões do Atlas em agosto, a terminar o verão, depois do despedimento do antigo técnico bósnio da seleção marroquina, que conseguiu de resto o apuramento para este Mundial, mas então o Marrocos já apresentaram um futebol que não é, eu diria que no Mundial não é para se chegar ao futebol mais atrativo, mais bonito, porque todos os jogos no Mundial na fase eliminar são como autênticas finais, já diria Mourinho, e o treinador português, como sabe, diz que as finais não se jogam, ganham-se, e é isso que Marrocos tem feito, disputado jogos como autênticas finais. Viu-se o que é que fizeram na fase de grupos, no grupo F, primeiro lugar, onde havia seleções como a Croácia, vice-campeão do mundo e atual semifinalista, e também a seleção da Bélgica, terceira classificada do último Mundial de 2018. É verdade, num fim de ciclo, mas isso não é o problema da seleção marroquina, que no conjunto dos oitavos e quartos de final mandou para casa a Península Ibérica, primeiro Espanha no desempate por grandes penalidades, e também a seleção de Portugal no tempo regulamentar. E destacar, eu não me lembro, não tenho memória nem registro de uma seleção ter chegado a esta fase, para já obviamente sem derrotas, tem apenas então esse empate no tempo regulamentar e de prolongamento com a Espanha, e obviamente o empate a 0 frente à seleção croata logo a abrir o grupo F, mas apenas um gol sofrido, e ironia do destino, o único gol marcado foi por Agüero, o central da seleção marroquina, na vitória por 2-1 frente à seleção do Canadá, já a fechar o grupo F. Portanto, é uma seleção que chega aqui sem conhecer o sabor amargo de um gol marcado por uma seleção adversária, e uma seleção que já defrontou, repito, Croácia, Bélgica, avançados como, por exemplo, Kramaric da Croácia, Lukaku... António, já vais completar isso, mas pegando já na deixa do que disseste há pouco, é verdade que Marrocos já há quase 6 meses que não sofre um golo do adversário. O golo que sofreu diante do Canadá foi um autogolo, como referiste e muito bem. Só para voltar um pouco atrás, é verdade que a seleção marroquina jogou a fase de grupos
por exemplo, liderou um grupo onde tínhamos, por exemplo, a Bélgica e a Croácia, que é vice-campeã mundial, e, como disse no lançamento, aquela vitória sobre a Bélgica complicou muito as contas belgas neste campeonato do mundo. Nem mais. Seria tentador dizer que a seleção marroquina joga à defesa. É tudo menos isso. É uma seleção que até, por exemplo, no jogo com Portugal, foi uma seleção que rematou muitas vezes à baliza, podia ter marcado até mais do que um golo. A verdade é que tem uma consistência defensiva muito grande, que já vem desde esse play-off, até inclusive frente à Guiné-Bissau, mas é uma equipa, muita solidariedade defensiva, muita qualidade, muito talento na frente. Eu diria que nos três setores, obviamente contando com o guarda-redes, nos 4 setores, na baliza, na defesa, no meio campo e no ataque, estão recheados de talento e, acima de tudo, muita coletividade. É isso que se trata, de resto, uma seleção nacional. É verdade que, por exemplo, a seleção marroquina tem 14 jogadores que não nasceram em Marrocos, inclusive é o selecionador, mas não faz deles menos marroquinos e menos transportadores desse ADN marroquino, onde, por exemplo, Hakimi, que nasceu em Espanha, que fez questão de dizer durante este Mundial que ele não é marroquino, mas a família vai jogar pela família, vai jogar pelos avós, e é isso que está em campo. A seleção marroquina tem transportado um pouco a crença do povo marroquino, mas também do povo africano. Disseste muito bem, é a primeira vez que chega tão longe uma seleção africana, depois dos Camarões em 1990, Senegal em 2002 e mais recentemente em 2010 o Ghana. Desta vez Marrocos quebrou esse tabu. É a primeira vez que uma seleção africana chega então às meias finais. Também é a primeira vez que há 5 vagas para seleções africanas nesta fase final de Campeonato do Mundo, e não esquecer que no próximo Mundial em 2026 haverá 10 vagas para seleções africanas, portanto mais poderão fazer história, mas esta seleção marroquina, como tu disseste, poderá não chegar a esta final, mas pelo menos o 3º e 4º lugar irá discutir com o semifinalista vencido, caso a seleção marroquina não ganhe. Tem pela frente uma seleção francesa muito forte, mas atenção, repito, o Walid Regragui, grande, não é um Guardiola, não é um Mourinho, mas a fazer um grande trabalho, vencedor da Liga dos Campeões africana, e montou uma equipa onde Mazraoui do Bayern Munique e Hakim Ziyech do Chelsea estavam afastados da seleção devido a problemas com o antigo selecionador. Reagrupou esta equipa, mais do que uma equipa, mais de um conjunto de melhores jogadores marroquinos, criou uma seleção nacional, e a gente olha para a teia, esta espécie de teia que o Walid Regragui montou com Bono, guarda-redes titularíssimo do Sevilha, grande guarda-redes, decisivo nos penaltis e muito forte no 1-1. Depois uma defesa onde, para mim, já tínhamos falado disto na altura, na divisão deste Mundial, na fase de grupos, Hakimi e Mazraoui, 2 dos melhores laterais do futebol europeu e mundial. Um meio-campo onde Amrabat é um autêntico polvo, tem tentáculos para todas as bolas, está em todos os duelos defensivos, é dos jogadores com mais recuperações de bola. E depois na frente, não esquecer o camisola 8, o Anaoui, grande, eu diria, ascensão deste médio que joga em França no meio-campo do Marrocos. E depois na frente, En-Nesyri, muitas vezes é apelidado até em Portugal como o Éder de Marrocos. Chegou até a pedir a adeptos da seleção marroquina para não o insultarem. Não é um jogador, eu diria, não é um jogador goleador, não é um jogador que faz 30, 40 golos por ano, mas é o melhor jogador a nível estatístico de golos, o melhor da história da seleção marroquina. E depois servido com jogadores como Ziyech pela direita e também Boufal, aquilo que fez frente à Espanha, aquilo que Ziyech fez frente a Portugal, e também na fase de grupos. É um misturado de talentos que, lá está, mais do que um grupo de melhores jogadores da seleção de Marrocos, é uma verdadeira seleção nacional. Muitos parabéns por mérito próprio que está nestas meias finais deste Mundial de 2022. E Brahma, quando chegas às meias finais, as 4 seleções são favoritas a ganhar o prémio final. E tudo pode acontecer. De facto, a elevação dele no golo contra Portugal é de facto uma coisa absurda. E ele que era apelidado, como disseste muito bem, de patinho feio marroquino, muito criticado ao serviço da seleção de Marrocos. António, já vamos falar do jogo propriamente dito, este grande jogo em perspectivas, a França-Marrocos, mas antes temos na terça-feira a Argentina-Croácia, é um jogo de tudo ou nada, para lembrar aqui que as duas seleções se defrontaram no Campeonato do Mundo de 1998 em França. A Argentina venceu por 1-0, mas depois em 2018 na Rússia a Croácia venceu por 3-0, e que se diga, António, foram golaços dos croatas, aquele golo de Lucas
Modric fora da área, é um remate sensacional, bem enquadrado, e depois também, aliás, o primeiro golo foi também um pontapé com notas muito altas, um pormenor técnico impressionante. Temos a Argentina de Lionel Messi a tentar encarar aqui a Croácia, vice-campeão mundial. Como é que podemos abordar este jogo? A seleção argentina que teve dificuldades, como tínhamos aqui feito nessa antevisão, foi uma das poucas coisas que eu acertei, a dificuldade da Argentina passar às meias finais. Parecia que tinha o jogo no bolso frente à seleção dos Países Baixos, teve a vencer por 2-0, mas quando o Wout Weghorst, antigo avançado do Wolfsburg, aqui da Alemanha, e que de resto chegou quase a fazer 30 golos numa das últimas épocas em que esteve aqui antes de se transferir, mas a verdade é que a seleção argentina, lá está, ainda vive um pouco dos rasgos de magia de Lionel Messi, com golos e assistências neste Mundial. Esteve difícil, mas depois no desempate por grandes penalidades, Emiliano Martínez, um pouco daquilo que fez, uma imagem daquilo que fez frente à Colômbia na altura, na fase eliminar da Copa América o ano passado. Depois acabaria por ganhar a final frente ao Brasil, a seleção argentina, quase 30 anos de jejum sem ganhar qualquer troféu, mas é uma Argentina que ainda mostra algumas dificuldades em controlar o jogo, em ser mais letal na frente, continua a desperdiçar mais algumas oportunidades, mas aí está uma grande oportunidade para Messi. E olhando para o outro lado, é indesmentível, olhando para a eliminação de Portugal com Cristiano Ronaldo, Messi pode selar aqui, tínhamos falado dessa possibilidade de Argentina e Portugal defrontarem-se na final, não vai acontecer, mas Messi vencendo o campeonato do mundo, eu acho que encerra para mim o debate entre Cristiano Ronaldo e Messi, quem é o melhor jogador entre os dois, e obviamente Messi a querer chegar ao trono do futebol argentino, onde por exemplo está a Maradona. Não é consensual ainda, muito por causa daquele título mundial de 1986, ainda não é consensual entre os argentinos quem é melhor, se Maradona ou se Lionel Messi. Acho que a Argentina tem boas hipóteses, mas aqui ficou provado neste Mundial que não são apenas os gatos que têm 7 vidas. A seleção da Croácia parece estar ali no limite físico, parece estar para perder, parece estar para tombar, mas está ali no fio da meada e consegue. Desculpa, só falando da Argentina, também é verdade que Messi está a fazer um grande campeonato do mundo, mas não podemos esquecer o meio campo. Por exemplo, o Enzo, o jogador do Benfica, em grande momento de forma, Otamendi a liderar a linha defensiva da Argentina, parece um jogador novo, parece o De Paul, que corre quase todo o campo. Há uma seleção da Argentina também a mostrar aqui uma certa determinação para levar para casa o troféu tão cobiçado. Nem mais, eu acho que mais do que praticar futebol bonito, a seleção de Scaloni e o próprio selecionador argentino já fez questão de dizer que, meus amigos, estamos aqui para jogar a bola e para ganhar o troféu, não estamos aqui para agradar, entre aspas, a ninguém, não estamos aqui para fazer nota artística, estamos sim aqui para marcar golos, fechar e ganhar este Mundial. Seria o terceiro título para a seleção argentina, mas Otamendi em bom destaque, já traz este bom rendimento técnico, tático e físico do Benfica. Também Enzo Fernandes a aparecer, 21 anos, a bater também alguns registros de juventude na titularidade desta seleção argentina, que, por exemplo, ainda não tivemos Dybala a fazer um minuto, Lautaro está um pouco apagado em relação àquilo que já fez até no Inter Milão, Rodrigo de Paul é o autêntico box-to-box, já no Atlético Madrid é isso, traz esse culto tático de Diego Simeone, e obviamente aqui na seleção argentina é um tampão. Ele e McAllister têm estado muito bem até no meio campo da seleção argentina, mas repito, e como tu disseste muito bem, ainda vive muito de rasgos de inspiração de Lionel Messi, que desbloqueia o jogo frente à seleção dos Países Baixos, marca assist para Molina e marca o 2-0, acabaria por não ser o resultado final porque vai no prolongamento, onde a seleção argentina tem mais oportunidades, mas é uma seleção que nota-se que quando arranca e tem aquele rasgo de Lionel Messi a transportar claramente o ataque na transição da equipa albiceleste, é muito perigosa, uma seleção argentina que vai ter que ter muita solidariedade, tal como tem a seleção croata, que vai a prolongamento e penaltis com o Japão em desvantagem, está a perder no prolongamento frente ao Brasil, parecia acabada e no único remate refaz a baliza, empata o jogo, vai para penaltis e tem novamente Livakovic. Por isso é que eu digo, esta seleção croata é como os gatos, tem 7 vidas, parece que vai sempre quebrar. Já no Mundial 2018 passou por alguns desempates. Como muitos diziam que já sem Ivan Rakitic esta geração está quase acabada, mas pelos vistos não. Nós vimos Modric numa versão muito mais
um jogador mais velho, com mais experiência, já não corre muito, mas aproveita muitos espaços e cria grandes oportunidades para os jogadores mais avançados da sua equipa neste campeonato do mundo. Está a ser, na tua opinião, um bom campeonato do mundo para Lucas Modric? Brahma, eu vou ser um pouco polémico. Em 2018 houve quem não concordasse, muita gente não concordou com a entrega da Bola de Ouro. Eu, para mim, encaixou na perfeição Luka Modric, titularíssimo, indiscutível e muito importante para aquele Real Madrid, obviamente cabeça de cartaz Cristiano Ronaldo, e na seleção, mesmo sem Rakitic. Brozovic não tem estado a um nível máximo que já teve, mas Modric a fazer prolongamentos, desempate por grandes penalidades, muito, como é que eu ia dizer, muito solidário com a equipa. Era fácil ser o melhor jogador da história da Croácia e chegar ao prolongamento e dizer: Mister, vamos trocar, já não consigo, já não aguento as pernas, mas é um momento decisivo. Luka Modric perdeu, juntamente com a Croácia, aquele Mundial 2018 frente à seleção francesa, mas Modric, eu nunca joguei futebol profissional, mas a mim sempre disseram: não consegues correr, faz a bola correr. E Modric faz os adversários desgastarem-se apenas com a troca de bola. O posicionamento parece estar sempre no sítio certo, mas Brahma, é isso que distingue os bons jogadores dos grandes jogadores, dos jogadores de Bola de Ouro, como é o caso de Luka Modric, 36 anos, um fenómeno da seleção croata e obviamente da equipa do Real Madrid em Espanha. E ele também, que para muitos merece levar para casa troféu do Campeonato do Mundo. António, este jogo, falamos aqui do jogo da próxima, já de amanhã, terça-feira, entre a seleção marroquina, a seleção da Argentina e da Croácia. Vai ser de facto um grande jogo em perspectivas entre as duas seleções. Mas há mais jogo na próxima quarta-feira, e depois teremos também as meias finais. Teremos depois a grande final, que será decidida no próximo domingo. Olhando para o jogo de quarta-feira, que coloca frente a frente França contra Marrocos, vai ser aqui também um grande duelo, diria o outro, entre tios e primos. É, uma boa comparação, Brahma, subscrevo. França tem um desafio, proponho o desafio à França, marcar primeiro que a seleção marroquina, colocar e Marrocos já não tem nada a perder. O selecionador diz que o objetivo era fazer um feito histórico para a África. Eles conseguiram colocar pela primeira vez um país africano nas meias finais, portanto o campeonato do mundo já está ganho para Marrocos, e então vai com tudo ou nada perante uma seleção francesa muito pressionada, com a ambição de revalidar o título, mas uma poderosa seleção francesa, que se diga. Exatamente, e uma seleção francesa que roeu as unhas para ultrapassar a Inglaterra. Não fosse aquele penalti de Harry Kane falhado, provavelmente teríamos prolongamento, mas essa é a palavra-chave, poderosa. Mas foi disso que falou o Walid Regragui depois de eliminar Portugal. Fez questão de dizer: a seleção marroquina não é a mais forte, a seleção francesa é mais forte no papel, não é mais talentosa tecnicamente, também acho que a França a nível individual tem mais valores, e não é a mais rica no sentido de investimento do futebol jovem, no futebol de base de Marrocos. Também acho que a França, acho não, é um facto, é só olhar para a França, as baixas que tem, e poderia fazer 2 ou 3 seleções. Mas o Walid Regragui salientou, e eu subscrevo e reforço esta parte final: nós somos o Rocky Balboa deste Mundial 2022. Rocky Balboa, obviamente, essa personagem dos filmes protagonizados por Sylvester Stallone. Quem não se lembra desses filmes, um pugilista, não é, que veio das ruas e que passou a campeão do mundo, ele que teve que defrontar Apollo Creed e depois, mais tarde, o imperador, o Dragan, o imperador quase russo, parecia um Robocop humano. E aqui no campo aplica-se o mesmo. Já ultrapassou a seleção espanhola e portuguesa, 2 potências do futebol mundial, e agora frente à França, campeã do mundo em título, favorita a ganhar para mim este campeonato do mundo de 2022, mas lá está, não é um milagre, é trabalho, é superação. Quando não temos mais talento, mais técnica, mais sabedoria do que o adversário, vamos lá no coração, na raça, na vontade, porque às vezes para ganhar não chega a jogar bem ou jogar melhor, é preciso correr mais, é preciso querer mais. A França tem aqui um desafio, que é colocar-se em vantagem perante a seleção marroquina, que ainda não aconteceu neste Mundial. E a seleção de Marrocos tem aqui também um desafio que eu proponho. A Tunísia, na fase de grupos, venceu esta seleção francesa.
é verdade, os nossos internautas vão dizer que a seleção francesa rodou, poupou jogadores, mas no papel a seleção acabou com Griezmann, acabou com Dembélé, acabou com Kylian Mbappé, portanto, no papel fica que Tunísia ganhou à França. Por que não a seleção marroquina derrotar a seleção francesa? A partir deste momento, nas meias finais, eu sou a favor de qualquer seleção a favorita a ganhar este Mundial, e como tu disseste muito bem, Brahima, o Mundial, é verdade que não há vitórias, eu não sou muito a favor de vitórias morais, mas é uma grande conquista a nível de futebol, de ganhar algum território futebolístico no espaço internacional, não apenas no Atlas, mas sim no mapa mundi, esta seleção de Marrocos, e obviamente uma seleção africana. É possível vencer esta França, vai ter que ser na crença, vai ter que ser na força. Marrocos que vem de desempate por grandes probabilidades, aliás, depois de uma vitória no tempo regulamentar, a França ainda não foi forçada a ir a esse prolongamento ou desempate por grandes penalidades. É uma França que pode rodar alguns jogadores. Didier Deschamps deve ser dos selecionadores mais sortudos da história do futebol mundial, mas acho que Marrocos pode ter uma palavra a dizer, obviamente. O jogo começa 0-0, 50-50. Acho que a França é a favorita e acho que vai chegar à final, mas acho que Marrocos, independentemente do que acontecer, e atenção, mesmo que perca, vai disputar o terceiro e quarto lugar, e Brahima pode trazer também algo inédito para o continente africano, que é uma medalha de um campeonato do mundo de futebol, e obviamente deixar os alicerces e deixar a motivação para daqui a 4 anos, em 2026, quando 10 seleções africanas disputarem um Mundial de 48 seleções, a primeira vez na história. Será obviamente, não será mais uma surpresa, ou como dizem no Brasil, a zebra, não será mais as seleções africanas que começam aqui a ganhar algum espaço e obviamente no próximo Mundial podem fazer história. Eu acredito que França vai ultrapassar Marrocos e vai chegar à final, mas acho que a seleção marroquina pode muito bem, em caso de não ganhar à França e chegar à final, pode muito bem trazer a medalha de terceiro classificado deste Mundial 2022. E tal como disse Samuel Eto'o em novembro, ele que previa esta caminhada da seleção marroquina, tinha dito que Marrocos ia eliminar a Bélgica, eliminar a Espanha, eliminar Portugal e eliminar a França. Vamos ver, a verdade é que Marrocos passou por estas seleções e agora vai defrontar a seleção francesa na próxima quarta-feira. Amanhã temos o primeiro jogo das meias finais, que coloca frente a frente a Argentina-Croácia. Na quarta-feira temos França-Marrocos. O Campeonato do Mundo está prestes a terminar, mas digo-lhe que Kylian Mbappé em 5 jogos marcou 5 golos. O segundo melhor marcador é para Lionel Messi, que tem 4 golos em 5 jogos, e depois temos Olivier Giroud também com 4 golos. Olivier Giroud, que está a ser de facto uma outra grande figura da seleção francesa, tal como disse há pouco António de Deus. António, é verdade que esta edição do Campeonato do Mundo, a 22ª edição, já não tem nenhuma seleção lusófona. Portugal e Brasil caíram. Nem mais, contra a minha expectativa. Eu próprio neste estúdio há uns dias acreditava e afirmei que Portugal era melhor que Marrocos e que ia ultrapassar Marrocos, e que o Brasil era melhor que a seleção croata e queria ultrapassar e chegar às meias finais juntamente com a Argentina. Não aconteceu esse duelo dos sonhos, mas mérito para Marrocos, que eliminou Portugal, mérito para a Croácia, que eliminou o Brasil. Vamos ver assim muito rapidamente para não me alongar muito. O Brasil tem o jogo no bolso no prolongamento, e como dizem os brasileiros, depois do gol de Neymar, que, atenção, registra igual ao registro de Pelé, o maior jogador do futebol de todos os tempos para muitos adeptos do futebol, o único tricampeão do mundo, igualou Pelé na lista de melhores marcadores da seleção brasileira. 77 gols, assim é que é, ver se não falha aqui os meus cálculos exatamente. Aliás, até a Federação Brasileira diz que Pelé tem 95 gols, mas vamos pelas contas da FIFA, que diz que Pelé tem 77 gols. Neymar, quando marca aquele gol no prolongamento, de resto dizer que o Brasil falha inúmeras oportunidades de golo, mas muito graças também a Livakovic, esse gato croata que joga no Dinamo Zagreb. Vamos ver se vai permanecer muito mais no campeonato croata, vamos ver se não vai dar o pulo para outro campeonato mais, eu diria, mais importante, mais com os holofotes no futebol europeu e mundial. Mas Tite, eu diria que não sei se fez tudo o que podia, mas a partir do momento em que Neymar faz aquele gol no prolongamento, parecia que o jogo estava ganho, e como dizem os brasileiros, tem que furar a bola.
bola, tem que parar ali o jogo, o Brasil tem que matar. E quando e nós vimos o jogo juntos, estávamos em off, estávamos a ver o jogo juntos, vemos Fred a entrar em campo para se juntar a Casemiro como duplo pivô defensivo e fechar o meio campo, deixando Neymar solto na frente. E aliás, o Ronaldo Fenómeno também disse isso, disse que Brasil pecou nesse capítulo de parar o jogo, fazer um pouco de antejogo, né? É também uma estratégia de vencer a partida e enervar ainda mais o adversário. Porque a Croácia não tinha um remate à baliza em 117 minutos e depois vejo Fred na linha ou perto da grande área, vejo também a defesa subida, o meio campo subido e depois vejo um contra-ataque em que ninguém foi capaz de dar aquela entrada feia para matar a jogada, para matar o prolongamento, para matar a eliminatória, e no único remate que faz, Petkovic, que já não marcava há mais de 2 anos pela seleção croata, deixa-se um dos jogadores mais rápidos da Europa, Orsic, ir pela linha e fazer a assistência. Mesmo esse remate desvia Marquinhos, que acabaria por falhar o penalti decisivo. Aqui muito azar para o central do PSG. Remata e a bola trai Alisson, trai a trajetória do guarda-redes do Liverpool e entra na baliza. E depois, obviamente, quem vai animicamente em vantagem para os penaltis é a seleção da Croácia. E depois, como primeiro batedor da seleção brasileira, é verdade que Rodrigo teve um papel muito preponderante, surpreendente no Real Madrid na última Liga dos Campeões. Mas quando tens Neymar, quando tens Casemiro, quando tens Fred, jogadores mais experientes e relevantes, e metes um miúdo de 21 anos a bater o primeiro penalti e Livakovic defende, é difícil criar aquele impacto de criar medo no guarda-redes adversário, que já tinha feito uma grande exibição. E para travar ali o ímpeto, logo a abrir a marca de penal, o desempate por grandes penalidades, teria que ser um jogador como, por exemplo, Neymar, um jogador muito letal, que não chega a bater penaltis então neste desempate no Campeonato do Mundo. E, como disseram os brasileiros, tem que furar a bola, tem que parar ali o jogo. A seleção croata depois foi mais competente, não é mais feliz, foi mais competente no desempate por penaltis e sai uma justa vencedora. E avançamos agora para a seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo está a ser muito criticado, injusto ou justamente. A verdade é que Portugal foi eliminado e muitos jogadores ficaram ainda no Qatar, para uns dias de férias. A verdade é que a seleção portuguesa defrontou Marrocos e não conseguiu marcar durante os 90 minutos, superar aquela vantagem muito cedo dos marroquinos, António. Portugal teve mais de 60 minutos para dar a volta, mais o tempo de compensação, obviamente, 60 minutos, um bocado a primeira parte, mais o resto de toda a segunda parte para resolver. Cristiano Ronaldo voltou a estar no banco de suplentes, foi lançado na segunda parte, conto-lhe uma oportunidade para marcar já para lá do minuto de 90, já com a defesa de Bono. Vamos ver Fernando Santos. De resto, apenas salientar que, por exemplo, o Tite demitiu-se do cargo de selecionador brasileiro. Luís Henrique também já não é selecionador espanhol. Vamos ver se Fernando Santos segue esta sequência de demissões ou então de abandono do cargo de selecionador. Tem mais 2 anos de contrato, há um europeu pela frente, mas eu acho que o ciclo está um pouco esgotado. Já depois do europeu eu tinha ficado um pouco com essa ideia. Acho que Portugal neste momento tem jogadores para os quais o modelo de jogo de Fernando Santos não coincide, e verificou-se um pouco isso neste campeonato do mundo. Os jogadores como Vitinha, muito poucos minutos. André Silva não posso comentar porque não entrou em campo creio que não entrou em campo neste Mundial, ou se entrou, foram escassos minutos frente à Coreia do Sul, não tenho a certeza, mas muito pouco futebol novamente. E é sempre este caso, quando se fala da seleção portuguesa, fala-se Cristiano Ronaldo. Eu volto a insistir nesta frase que eu acho que tive alguma sorte em ter pensado nisto na altura. Cristiano Ronaldo é português, mas Portugal não é Cristiano Ronaldo. E esta imagem que fica da seleção portuguesa, metade seguir em viagem para Portugal e a outra metade ficar de férias, eu pergunto, se Portugal ganhasse a final e trouxesse o caneco para casa, esses mesmos jogadores ficariam de férias ou voltariam? Cristiano Ronaldo é um dos que ficou de férias no Qatar, não é o único, mas eu vou falar de Cristiano Ronaldo porque é o capitão da seleção, o capitão de braçadeira, porque para mim o líder desta seleção nacional é aquele homem de 39 anos que acaba o jogo com uma fratura no braço. E atenção, digo isto com todo o respeito, não nasceu no Brasil, mas por vezes parece que em campo sente mais o ADN, o sangue luso, o sangue português, do que alguns jogadores e até dirigentes da seleção portuguesa. Não nasceu em Portugal, neste caso, querias dizer. Exato, não nasceu em Portugal, nasceu no Brasil, mas parece o Pepe, estamos a falar do Pepe.
Pepe, exatamente. Pepe, que para mim é tão português quanto eu. Ele realmente viaja, fratura no braço, acaba o jogo, podia ter empatado, é verdade, acaba o jogo. Quando Ronaldo entra, vai dar novamente a braçadeira de capitão, quando a nível regulamentar não tem de fazer. Viaja com alguns miúdos desta seleção, por exemplo, o Diogo Costa, que tem uma abordagem infeliz no gol de En-Nesyri. Obviamente, estaremos aqui, temos que dar mérito ao avançado marroquino, porque com aquela envergadura, aquele pulo que dá, aquele salto para o golo, para a eternidade do futebol africano, se fosse Cristiano Ronaldo a dar aquele salto, aquele golo, fazer aquele golo, teria outro impacto. Temos que dar esse mérito a En-Nesyri, mas a verdade é que Pepe viaja com a seleção, viaja com o treinador, viaja com Diogo Costa. É verdade que são colegas no Futebol Clube do Porto, mas acima de tudo também, neste caso, colegas de seleção, dá o apoio, fala aos portugueses, distribui carinho, autógrafos, justificações aos jornalistas, e quando provavelmente toda a gente esperava ver, não sei se uma reconciliação apenas para a aparência entre Fernando Santos, o selecionador, e Cristiano Ronaldo, o capitão de equipa, eu fiquei sem perceber realmente ainda quem é que manda nesta seleção. Se é Fernando Santos, se é Cristiano Ronaldo. Não sei se chegou ao fim a era de CR7 na seleção, não me cabe a mim comentar isso, senão ainda vem algum membro familiar de Cristiano Ronaldo dizer que eu também não tenho nada para criticar de CR7. Estou aqui para falar de CR7, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, tal como Pepe, tal como Messi, mas todos são alvos de críticas, e aquilo que Cristiano Ronaldo fez ou deixou de fazer não foi bonito. Podia ter acompanhado a seleção portuguesa até a Portugal, e ele que tem um avião particular próprio, chegaria a Portugal, falaria aos jornalistas, um abraço aos jogadores, um abraço a Fernando Santos, nem que fosse só para a fotografia, e voltaria de resto para junto da família, numa questão de horas para o Qatar. Não há um problema financeiro de resto ou de meios para Ronaldo fazer isso, tal como outros jogadores. Mas falo de Ronaldo porque é o capitão, é o rosto desta seleção. É um momento triste vê-lo chorar e sair emocionado, mas mais um momento, acaba o jogo, pode ter sido o último Mundial, ficaria ali junto de outros jogadores menos experientes, como Diogo Costa, por exemplo, Vitinha, jogadores que estão agora a vestir a bandeira portuguesa numa grande competição, que é o Campeonato do Mundo. Acaba por sair. Eu não censuro, está num momento desolado, obviamente, sonhava conquistar o título mundial, e ele que acaba este Mundial sem conseguir igualar o registro de Eusébio, creio que exatamente em fases finais de Campeonato do Mundo, com 8 golos, ficou a 1 gol de Eusébio, mas atenção, bate outro registro histórico, para além de ser o primeiro jogador até agora a marcar em 5 mundiais distintos, 2006, 2010, 2014, 2018 e agora em 2022. Ronaldo nunca marcou um golo numa fase eliminar pela seleção portuguesa num Campeonato do Mundo, um registro muito curioso, e o outro registro que deixo iguala os 196 jogos internacionais de Sochin da Malásia e Al Mutawa do Kuwait. Portanto, Ronaldo fica a um jogo de ser o mais internacional de sempre de todos os países, ele que já é o maior goleador de todas as seleções do futebol mundial. Portanto, nem tudo ficou perdido para Ronaldo, perde esse sonho de conquistar o Mundial, mas daqui a 2 anos, tal como ele anunciou na gala das esquinas durante este passado verão deste ano, quer estar presente no Europeu de 2024. Vamos ver se o Europeu terá lugar aqui na Alemanha. Exatamente. António, temos que avançar muito rapidamente. É verdade que também na seleção portuguesa João Félix fez um grande campeonato do mundo, o próprio Diogo Costa, o guarda-redes da seleção portuguesa. Há vários jogadores, Bruno Fernandes, nomes como, por exemplo, o Rafael Leão, que ficou sempre como segunda opção no banco de suplentes da seleção de Portugal. Mas este campeonato do mundo, para já, nos quartos de final, começaram algumas polémicas, sobretudo envolvendo os árbitros. Acha que os árbitros começaram a atuar mal nesta fase final? É verdade que a FIFA começou com um grande leque de árbitros, foi mandando uns para casa à medida que também as arbitragens não eram coincidentes com a qualidade que a FIFA prevê para estas fases finais de campeonatos do mundo. Olhando para, por exemplo, Pepe e Bruno Fernandes, não pouparam nas críticas ao árbitro argentino que comandou o jogo entre a seleção portuguesa e Marrocos, dizendo que no mínimo... Tal como o Messi fez também depois do jogo contra a Holanda, contra Países Baixos, né? Nem mais. Ali a questão é, pronto,
Portugal alega que, como o árbitro é argentino e Portugal poderia enfrentar a Argentina na final do Mundial, é pouco ético ou pouco recomendável selecionar um árbitro de uma seleção que ainda está em prova, e neste caso nos quartos de final e agora meias finais. Enfim, o instinto do árbitro creio que é fazer o melhor que pode. Tem havido arbitragens um pouco desastrosas já na fase de grupos. Não consigo esquecer aquele jogo entre Bélgica e também o Canadá, em que o árbitro consegue assinalar um fora de jogo num penalti escandaloso, na altura de um passe de Hazard, que faz um passo para trás, e o árbitro marca fora de jogo. A arbitragem também... por exemplo, frente da seleção portuguesa com o Marrocos, tenho algumas dúvidas no último lance da primeira parte de Bruno Fernandes, e o que mais me incomoda não é o árbitro errar, é o árbitro ter, neste momento, sensores na bola, 12 câmaras para o fora de jogo semi-automático e mais de uma dúzia de câmaras para o VAR, o Video Assistant Referee, não é? A vídeo-arbitragem, poder ajudar. Há quase 6 homens na cabine de vídeo-arbitragem para ajudar os 3 homens de linha, 3 homens de linha mais o árbitro principal, e mesmo assim parece que há alguma resistência em o árbitro ir até ao VAR, parece que perde algum valor, alguma credibilidade, quando o VAR vem apenas ser um complemento para o árbitro errar menos. E, por exemplo, no jogo entre a seleção inglesa e francesa, que para mim foi o melhor jogo até agora deste Mundial a nível de espetacularidade, emotividade, também de competitividade, mas o árbitro, o Sr. Sampaio, o árbitro brasileiro, teve uma arbitragem para esquecer. Creio que pode haver falta do Upamecano no primeiro golo da seleção francesa. Há um penalti, há 2 penaltis. O primeiro penalti ele marca sobre Bukayo Saka. O segundo penalti sobre Mason Mount. O árbitro manda seguir e passado algum tempo é que vai ao VAR, e depois creio que é inevitável marcar aquele penalti, que de resto Harry Kane poderia ultrapassar Wayne Rooney nos 53 golos pela seleção inglesa. Igualou o Wayne Rooney, mas naquele penalti que falha, que poderia ser o 2-2, atirou para as nuvens frente ao compatriota de equipa, o Hugo Lloris do Tottenham. Kane falha esse penalti que elimina a seleção inglesa e obviamente também não, a nível pessoal, não ultrapassa, não o coroa como o melhor marcador de sempre da seleção inglesa, mas uma arbitragem para esquecer. Creio que os árbitros nomeados para estas meias finais e obviamente para a final, onde todo o mundo, mais de metade do mundo para ver principalmente estes 3 jogos, tem que fazer melhor. A gente fala muito da arbitragem portuguesa, que não houve neste Mundial, mas Braima, meu querido, houve arbitragens neste Mundial que com vídeo-árbitro, já sem vídeo-árbitro era grave, mas com vídeo-árbitro é muito difícil aceitar o erro da arbitragem. Então temos mesmo que fechar. Um grande abraço e voltamos aqui quando justificar. Nem mais. Boa sorte para o novo campeão do mundo. Ponto final nesta nossa edição muito especial aqui na DW África. Estamos a acompanhar a derradeira fase deste Campeonato do Mundo a realizar-se no Qatar. Contamos sempre com a sua colaboração do outro lado. Muito obrigado para si que sempre tem acompanhado as emissões da DW África. Agradecemos imenso a sua participação. Voltamos amanhã para acompanhar o jogo das meias finais que coloca frente a frente a Argentina, a Croácia, um jogo para acompanhar aqui na sua DW África. Um abraço e até a próxima.